Bem-vindos ao fascinante mundo da literatura. Hoje, vamos explorar a intrigante novela epistolar francesa Ligações Perigosas. Escrita no final do século XVIII, esta obra transporta-nos para o mundo da aristocracia francesa, pouco antes da Revolução. E a história é contada através de uma troca de cartas. Aristocratas presos num mundo de libertinagem e desejo, envoltos numa teia de poder e tentação. Ligações Perigosas é uma história complexa e envolvente sobre amor, luxúria, traição e vingança. Temas intemporais, relevantes até aos dias de hoje. No centro desta teia de intrigas, encontramos a Marquesa de Merteuil e o Visconde de Valmont. Amantes no passado, agora são jogadores astutos num jogo perigoso. Usando a inteligência, charme e falta de escrúpulos, manipulam todos à sua volta, conduzindo-os à ruína. Através das cartas, somos testemunhas dos seus planos maquiavélicos e da sua implacável sede de vingança. A história desenrola-se a um ritmo vertiginoso. Ligações Perigosas é uma obra fascinante que explora os recantos mais obscuros da natureza humana e a dinâmica de poder na sociedade. Como pode uma obra escrita há mais de 2 séculos continuar a fascinar-nos? A resposta é simples, porque nos fala de valores intemporais: amor, paixão, ciúme, vingança, emoções universais que transcendem o tempo e que todos compreendemos. Apesar de os personagens viverem no passado, as suas experiências refletem nossas próprias vidas. Poder, intrigas, encontramos tudo no mundo de hoje. Como se costuma dizer, a realidade ultrapassa a ficção. As relações humanas são complexas e imprevisíveis. Um dos elementos centrais de Ligações Perigosas é a manipulação. A Marquesa de Merteuil e o Visconde de Valmont são verdadeiros mestres da manipulação, usando as pessoas ao seu redor como peões num jogo de xadrez. Exploram as fraquezas, atiçam o desejo e não recuam perante nada para alcançar os seus objetivos, mesmo que isso implique magoar os outros. A novela oferece um vislumbre profundo da psicologia da manipulação e dos métodos astutos usados para influenciar e controlar os outros. O mais assustador é que este tipo de manipulação ainda existe na sociedade atual, no local de trabalho, na política e até nas nossas vidas pessoais. Outro tema importante da novela é a vingança. O orgulho ferido e as mágoas do passado alimentam o desejo de retribuição dos personagens. Mas a vingança muitas vezes conduz à tragédia, ferindo não só as vítimas, mas também o próprio vingador. Como diz o ditado, quem semeia ventos, colhe tempestades. Cegos pela sua busca por vingança, a Marquesa de Merteuil e o Visconde de Valmont acabam por se tornarem vítimas das suas próprias maquinações. Ligações Perigosas é um poderoso alerta para o facto de a vingança ser uma faca de 2 gumes que pode ferir todos os envolvidos. A Marquesa de Merteuil é uma das personagens femininas mais complexas e fascinantes da literatura francesa. Na obra-prima de Choderlos de Laclos, Ligações Perigosas, ela reina como a mestre das intrigas e da influência social. Dotada de uma mente perspicaz, cálculo frio e uma vontade de ferro, ela é uma adversária formidável. Sua capacidade de ler as pessoas e antecipar suas ações a torna uma força a ser reconhecida nos jogos do amor e da política. Desde tenra idade, aprendeu a camuflar suas emoções e a representar o seu papel na perfeição para sobreviver num mundo dominado pelos homens. Com inteligência, aprendeu a manipular o seu entorno e a conseguir o que desejava. Ela tinha uma certeza: para a Marquesa de Merteuil, o poder é um jogo, e as pessoas, meros peões no seu tabuleiro. Cada conversa, cada encontro, é meticulosamente planeado e executado com uma precisão impressionante. Ela vê o mundo como um jogo de xadrez em grande escala, e está disposta a tudo para vencer. Encontra prazer em manipular relações, destruir reputações e exercer vingança.
E falo tudo a sangue frio. A sua arma são as cartas, que se tornam frequentemente num instrumento de 2 gumes. Cada palavra, cada frase, é cuidadosamente escolhida para influenciar e controlar aqueles ao seu redor. A Marquesa de Merteuil é uma verdadeira estrategista, capaz de transformar as suas fraquezas em força e poder. Já o Visconde de Valmont é um Dom Juan frio e calculista, charmoso, espirituoso e irresistível. Coleciona corações partidos como se fossem troféus. Mas por trás da máscara de sedutor, esconde-se um homem cínico que se diverte a explorar as fraquezas femininas. Para o Visconde de Valmont, a sedução é um jogo de poder, e ele não hesita em usar o seu charme como arma para atingir os seus objetivos, mesmo que isso signifique partir corações e destruir vidas. Apesar de parecer insensível e sem coração, o Visconde de Valmont não é uma personagem totalmente unidimensional. Ele também tem sentimentos, embora tente escondê-los a todo o custo. A relação entre Merteuil e Valmont é o cerne de ligações perigosas. Os ex-amantes partilham uma visão cínica do mundo, uma ânsia por poder e um desejo de controlar um ao outro. Provocam-se e instigam-se mutuamente para intrigas cada vez mais cruéis. Mas a sua ligação está longe de ser equilibrada. Entre eles, existe uma constante disputa por supremacia e uma evidente falta de confiança. Estão sempre a tentar obter vantagem um sobre o outro, a desmascarar as suas fraquezas e a provar a sua superioridade. A sua batalha psicológica pelo poder, permeada de sedução, traição e vingança, conduz inevitavelmente a um final trágico. Ligações Perigosas tem inspirado inúmeros filmes e séries de televisão, graças ao seu fascínio intemporal. Estas obras, inspiradas na novela de Laclos, oferecem diversas interpretações, adaptando a ação aos tempos modernos, alterando personagens ou focando-se em temas específicos. Da adaptação clássica de 1988, realizada por Stephen Frears, a versão moderna de Roger Campbell, Cruel Intentions, Jogos Tentação, passando por séries de televisão e peças de teatro, Ligações Perigosas, continua a inspirar artistas em todo o mundo. O filme de 1988, realizado por Stephen Frears, é considerado uma das melhores adaptações de Ligações Perigosas. Os cineastas conseguiram captar a essência da obra de Laclos, dando vida à complexidade e profundidade psicológica das personagens. Atores de renome, como Glenn Close, John Malkovich e Michelle Pfeiffer, encarnam na perfeição as intrigas e a luta pelo poder na aristocracia francesa. O filme recria com mestria a opulência e decadência da corte francesa do século XVIII. Os diálogos elegantes, os figurinos sumptuosos e a banda sonora evocativa transportam-nos para um mundo de poder e intriga. Todos estes elementos contribuem para criar uma atmosfera única, sedutora e ao mesmo tempo inquietante. As tensões entre as personagens, a luta pelo poder, as ligações perigosas, tudo isto é retratado com mestria por Stephen Frears, tornando o filme numa experiência envolvente do princípio ao fim. O filme foi aclamado pela crítica e pelo público, arrecadando 3 Oscars, incluindo Melhor Argumento Adaptado e Melhor Guarda-roupa. Ligações Perigosas é um filme imperdível para todos os amantes de dramas históricos e romances de época. Quer se interesse por intrigas palacianas ou simplesmente queira apreciar uma boa obra cinematográfica, Ligações Perigosas é um filme que merece ser visto. O filme Cruel Intentions, Jogos Tentação, de 1999, realizado por Roger Campbell, transpõe a ação de Ligações Perigosas para um liceu americano no final dos anos 90. Esta adaptação oferece uma perspectiva moderna e refrescante sobre a obra clássica de Laclos. A Marquesa de Merteuil e o Visconde de Valmont transformam-se em Catherine Merteuil e Sebastian Valmont, 2 jovens ricos e mimados. Sarah Michelle Gellar dá vida a Catherine,
a rainha fria e calculista do Liceu, enquanto Ryan Phillippe interpreta Sebastian, o sedutor charmoso e manipulador. Embora os tempos e as normas sociais tenham mudado, temas como a manipulação, a vingança e a busca pelo poder continuam relevantes nesta versão moderna. Amor, influência, traição, tudo se desenrola nos corredores do Liceu, e os realizadores conseguem retratar a fragilidade e complexidade das relações de forma assustadoramente realista. O filme foi um enorme sucesso entre o público jovem, provando que o retrato da luta pelo poder e dos desejos obscuros apresentado por Laclos ainda ressoa com a juventude de hoje. Obras clássicas como Ligações Perigosas podem, à primeira vista, parecer complexas e inacessíveis. No entanto, é fundamental torná-las acessíveis a todos, pois contém reflexões valiosas sobre a natureza humana que transcendem o tempo. Para desmistificar Ligações Perigosas, é crucial compreender o contexto histórico e social em que a obra foi escrita. Ao conhecermos os costumes, os valores, a importância da reputação e os mecanismos de luta pelo poder na aristocracia francesa do século XVIII, podemos entender melhor as ações e motivações dos personagens. A estrutura epistolar única da novela permite-nos mergulhar nos pensamentos e sentimentos mais íntimos dos personagens. As cartas são como diários pessoais, onde os personagens revelam os seus planos, as suas inseguranças e as suas maquinações. Ao analisar o estilo de escrita, o tom e as entrelinhas, o leitor pode desvendar a verdade por trás do jogo de poder e as verdadeiras motivações dos personagens. Os diálogos também são cruciais para compreender a complexidade das relações entre os personagens. As réplicas inteligentes, e muitas vezes mordazes, revelam os seus verdadeiros pensamentos e sentimentos. Ligações Perigosas pode ser visto como um manual de manipulação. Através das ações maquiavélicas da Marquesa de Merteuil e do Visconde de Valmont, a novela expõe as diversas formas de manipular, seduzir e controlar os outros através das palavras. Ao analisarmos os seus métodos, podemos tornar-nos mais conscientes dos perigos da manipulação e aprender a proteger-nos dela. Ligações Perigosas incentiva-nos a desenvolver um espírito crítico e a questionar as verdadeiras intenções por trás das palavras e ações. Mais de 2 séculos após a sua publicação, Ligações Perigosas continua a fascinar, a provocar e a desafiar os leitores. Com personagens inesquecíveis, uma trama envolvente e temas universais, esta obra-prima da literatura francesa resistiu ao teste do tempo. A obra de Laclos relembra-nos que a luta pelo poder, a manipulação e os desejos obscuros fazem parte da natureza humana e não se limitam a uma época ou a normas sociais específicas. Ligações Perigosas é uma obra que nos convida a olhar para dentro de nós próprios e a confrontar os nossos instintos e desejos mais obscuros. Qual das personagens de Ligações Perigosas vos despertou mais curiosidade? Será a mente fria e calculista da Marquesa de Merteuil que vos fascina? Ou será a crueldade e o charme irresistível do Visconde de Valmont que vos atraem? Convidamo-vos a ler esta obra-prima e a tirar as vossas próprias conclusões.